Esta é uma ministração da Igreja Vivos com Cristo, no estado do Espírito Santo. Temos culto todo domingo em Cachoeiro e Vila Velha. Para saber mais, acesse nosso site igrejavivoscomcristo.com. Deus tem nos trazido uma revelação. Queridos, como eu creio na oração e cada revelação que Deus vai dando ao nosso espírito diz respeito à oração que temos feito, que Deus tem nos dado espírito de sabedoria e revelação, tem iluminado os olhos do nosso coração. Muito pouco é falado sobre essa oração, que ela é tão imprescindível nas nossas vidas, porque ela traz um conhecimento, traz um entendimento que o homem não tem, ele não vai achar na terra, ele não vai achar na psicologia, ele não vai achar em qualquer livro de autoajuda, não tem, porque é linguagem do Espírito. Deus nos deu uma mente espiritual, a mente de Cristo, para que nós venhamos compreender as coisas do Espírito, irmãos. E aqui hoje estão os Calebes. Amém. Sabe, dentro de um lugar, né, como aqueles 12 espias, que foram espiar a terra, todos espiam. Queridos, a maioria espia a terra e vê que a terra é boa. Só que nós precisamos entender que essa terra que se herda, ela possui gigantes. Você não tem como possuir uma terra, aquilo que Deus te dá em Cristo, se você não derrotar os gigantes. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Entenda que o papo do Senhor para com os filhos maduros é sobre herança. Porque a herança ela é distribuída para quem tem condição de tomar posse. E somente filho maduro pode possuir. Amém, irmãos? Quantos creem nessa verdade? E nem como não crer, está na palavra isso. Enquanto o herdeiro é menino, e nada se difere dos escravos. Por que aqueles 10 espias foram lá, olharam a terra tinha bons frutos, ela manava leite e mel, mas tinha gigantes. E por que eles não entraram naquela terra? Porque eles eram meninos. Eles tinham uma mentalidade de escravos. E o escravo, ele trabalha na sua própria força. E esses meninos olham para a sua força, que quando eles comparam a sua força com a força dos gigantes, eles falam, não tem como. Porque essa é a condição de um escravo. Agora, Deus nos deu o espírito de adoção para que nós não estejamos outra vez atemorizados. Deus não nos deu um espírito de escravidão, mas um espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. Então, é Deus querendo comunicar a linguagem dele com seus filhos. É interessante que a Bíblia diz que a Ismael Deus deu presentes. Ismael era filho de Abraão, mas a Isaac ele deu toda a sua herança. Muitos recebem muitos presentes de Deus. Queridos, o próprio sol, a chuva, as coisas boas da natureza, é presente de Deus para toda a humanidade. Mas aos seus filhos, Deus tem algo particular, tem algo permanente, tem algo que não é terreno, é celestial, que é duradouro e não cessa, não para, que diz respeito à própria glória dele, que é o Filho dele, é o Filho, é Jesus. Queridos, o Senhor, quando vocês ouviram essa palavra, o Senhor é a porção da minha herança. Isso quer dizer que a nossa herança ela é muito maior do que terreno. Não quer dizer que não afete áreas nessa circunscrição que nós estamos. Não quer dizer que não vai afetar territorialmente. Para de falar difícil, menino. Quer dizer que vai afetar, vai trazer luz às trevas. Entenda que quando nós falamos de Caleb, e Caleb é uma figura dos gentios que viraram igreja. Para relembrar, Caleb é um dos príncipes, um dos líderes que foram espiar aquela terra. A terra que Deus havia prometido por herança. Sabe, e a vida de Caleb vai nos ensinar, e tem nos ensinado já, a nós andarmos como verdadeiros filhos maduros. Que não recuam diante das circunstâncias. Porque Caleb, ele viu
a terra, viu gigantes, mas ao mesmo tempo que ele viu gigantes, ele tinha um olhar maior, ele tinha os olhos abertos para ver uma realidade espiritual de que Deus era com ele. E Caleb é uma figura dos gentios porque o seu pai, que se chamava Jefoné, ele era um quenezeu, que não é do povo de Israel. Então, ele não é judeu, ele não é da tradição judaica. Mas o seu pai casou com uma judia, e ele foi agregado. Sabe, quantos já ouviram na palavra em Efésios, diz que Deus pegou dos dois povos, gentios e judeus, e fez um só. Esse é o propósito. Caleb tinha a nacionalidade do seu pai e da sua mãe, mas ele queria a nacionalidade celestial. Quando ele escolhe Hebrom, ele está escolhendo uma associação com o Senhor, uma sociedade interminável. Porque é isso que Deus tem conosco, é algo que não se rompe. As alianças dessa terra se rompem, são falhas. Mas a aliança do Senhor para conosco envolveu sangue, envolveu sacrifício, envolveu morte, envolveu um amor implícito, um amor incondicional. Aliança essa que nós não fizemos nada para conquistar o direito de termos essas alianças, porque foi entre Deus Pai e o Deus Filho. E o Filho foi aquele que foi o nosso fiador. O que é o fiador? Aquele que garante a dívida. Jesus, ele foi o garantidor da nossa dívida. A dívida do nosso pecado. Pecado esse que estava sobre ele na cruz. E pelo simples fato de você crer nele, a Bíblia diz, todo aquele que nele crê é salvo. Agora, essa salvação é tão ampla que não é somente a salvação da penalidade do inferno, da condenação eterna, fala de uma salvação constante que nós estamos sendo aperfeiçoados todos os dias. Paulo, ele fala em Filipenses para nós aperfeiçoarmos a nossa salvação todo dia. Sabe, a salvação diz respeito àquilo que a nossa alma é iluminada, diz respeito a uma luz que chega no seu interior, ilumina seu interior e desmascara todas as trevas, tudo aquilo que não é de Deus, todo caminho errado, porque é a luz que faz isso. A Bíblia diz que das trevas nascerá a luz. E a Bíblia diz que é essa luz que brilhou em nossos corações. Agora, queridos, isso somente é possível, essa conversa sobre herança somente é possível para aqueles filhos que creem na nova aliança. Não estou falando de mistura. Ser salvo, mas... Não, querido, ser salvo, pronto, acabou. E definitivamente salvo. Porque de uma vez por todas. Deus quer que nós andemos por fé, amém? Agora, como que Deus que quer que nós andemos por fé, e fé é certeza, se nós não temos nem certeza que nós somos salvos? Estranho. Então, Deus quis trazer uma certeza, e a cruz é a certeza, é o fato pelo qual cremos que nós somos salvos. Você pode dizer, eu fui salvo. Pela graça fui salvo. Amém, gente. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é pelas obras para que ninguém se glorie. Agora, queridos, eu quero percorrer os passos de Caleb para nós entendermos alguns mistérios que a palavra nos revela por meio do seu Espírito, porque nós falamos semana passada a respeito de Hebrom, a nossa herança. Acredito eu que você tenha ouvido a mensagem. Eu creio que Deus tem nos dado palavras conectadas. Não estão desconectadas. Nós não estamos brincando de igreja. Nós não estamos levando Deus de qualquer maneira. Nós temos buscado para que o Senhor venha revelar a vontade dEle, para que Deus venha cumprir em nós o propósito. Nós não queremos fazer da igreja um parque de diversão, um lugar de entretenimento. Aqui talvez a gente não tenha muito atrativos, mas nós temos o importante, o Espírito e a palavra.
Amém. Isso é suficiente. Amém, irmãos? E esse Espírito está aqui. Tanto dentro de nós, como sobre, trazendo a unção, a direção, a revelação. E, queridos, lá em Josué, no 14, e no versículo 7, e antes de eu começar, como eu já comecei, queridos, o ambiente da nova aliança é um ambiente de milagres. E milagres não diz respeito somente àquilo que acontece no físico, mas no nosso interior. Por isso que nós precisamos ter o nosso coração aberto, que nós cremos no agitar das águas quando a palavra é pregada, né? Então, que nós venhamos nos lançar nas águas quando a palavra for revelada a você. E lá em Josué, no capítulo 14, a partir do versículo 7, vai falar do momento em que Hebron vai ser entregue a Caleb. Caleb já tinha falado, eu quero aquela terra lá, aquela montanha, era uma grande montanha, Hebron é uma grande montanha. Só que lá habitava os gigantes. Tinham cidades fortificadas. Agora, imagina como é que era a casa dos gigantes. Certamente não era uma casa de 2 metros de altura. Eram casas altas, grandes. Eram mansões. Porque para habitar gigantes, eram fortificadas. Porque certamente, queridos, no lugar onde estão os gigantes, lá tem tesouro. Entende que no lugar do seu grande desafio de vida, nos grandes gigantes que se levantam contra você, existe um grande recurso da glória de Deus disponível para se manifestar no tempo certo na sua vida. E é o que Deus quer fazer. Queridos, eu não estou falando que Deus está falando, não, Ele quer fazer. Não diz respeito à vontade dele ser revelada, porque a vontade dele foi revelada a partir do momento que ele deu Jesus, aquele que não poupou aquilo que é mais precioso no céu, na terra, debaixo da terra. Tem alguma coisa que ele pode poupar para você? Vocês conseguem raciocinar isso? Deus não está negando você, Deus não está embarreirando sua vida, só tem uma coisa que embarreira a sua vida. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E humildade está no fato de você reconhecer que tudo vem de Deus. Cara, o herdeiro maduro, eu não vejo o herdeiro maduro que não seja humilde, ele precisa de humildade. Porque a maturidade, queridos, eu comparo a maturidade como uma árvore florescendo. A árvore está florescendo porque chegou o tempo dela de frutificar. O tempo, a estação dela, o tempo, ela cresceu, suas raízes se estabeleceram, o seu tronco ficou mais robusto e de repente ela entende. É como se a árvore falasse assim, olha, eu tenho recebido o sol todos os dias. Eu tenho recebido do sol da justiça todos os dias. Eu tenho recebido essa luz, essa revelação dessa justiça. Isso tem me fortalecido. Isso tem robustecido a minha vida. Eu tenho recebido a chuva que cai sobre mim. Eu tenho recebido a revelação da palavra. Isso tem vindo sobre mim, sobre abundantemente. E eu não tenho nada a fazer porque eu estou aqui e apenas reconheço que tudo vem dele. E de repente a árvore está florescendo. Porque a glória você dá a quem realiza o trabalho. Sim ou não? Você vai, executa um grande trabalho. E você olha... Puxa, bom trabalho. A Bíblia diz que nós veremos o fruto do seu penoso trabalho. Então, o fruto que nós damos não tem a ver com aquilo que nós realizamos, nos esforçamos, mas tem a ver com um trabalho penoso de Jesus. E isso glorifica a Deus. Queridos, nós fomos chamados para sermos árvore de justiça, plantado pelo Senhor para a sua glória. Você entende o que é a igreja, em especial Vivos com Cristo? A igreja Vivos com Cristo é isso. Foi plantada para a glória dele. Tem fraqueza, por isso tem glória. Tem lutas, por isso tem glória. Mas não pode deixar de ter raízes. Porque nossas raízes estão se estendendo para o ribeiro. Se você olhar aquela árvore ali do lado, essas árvores, as raízes delas estão tomando tudo quanto é lugar. Estão percorrendo o lugar, mas ninguém está vendo. Agora Deus vê.
Deus está vendo. Amém, irmãos? Isso que é importante. E voltando lá, a posse de Caleb, no versículo 7. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Então, o coração de Caleb era um coração guardado. Era um coração que não estava exposto aos ataques do maligno. Como a Bíblia diz, guarda o teu coração. Ele falou aquilo que estava no coração dele. Queridos, você é o responsável pelo seu coração. Entende que o que há no coração de mais importante são tesouros. Mas assim como há tesouros, há o bom tesouro e o mau tesouro. A palavra de Deus diz, Jesus mesmo disse, o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira coisas boas. E certamente, Caleb era um homem bom, que soube guardar um bom tesouro no seu coração, para o momento certo, tirar coisas boas. Ele soube passar um relatório espiritual da circunstância, não um relatório carnal, físico, material, circunstancial, nas circunstâncias, por causa dos gigantes. Aí ele continua falando assim, mas meus irmãos, são os outros 10, eram irmãos, entenda, irmãos? Entenda que não é porque é da igreja, é nascido de novo, mas ainda a mente é mente de escravo. Entenda que a palavra de Deus diz que Abraão teve 2 filhos, um da escrava, outro da livre. Então, a da escrava é comparado ao filho de Agar, que representa a lei, que é Ismael. E o filho da livre, que é da Sara, representa a graça, é filho da promessa, Isaac. Quando a gente se converte, a gente não se converte com todo o entendimento que a gente vai recebendo na jornada, amém, irmão? Experiências, aperfeiçoamento, vai sendo provado, aprovado, e às vezes não reprovado, mas você vai ter que passar pela prova de novo para ser aprovado, que a Bíblia diz que nós não somos reprovados. Mas a gente pensa assim, não, eu nasci de novo, eu vou andar só com crente. Depende de que crente. Pois, infelizmente, como eu estou falando de associação, nós precisamos andar com pessoas que falam as mesmas línguas, a mesma língua que nós falamos. Como a palavra de Deus, nem todos que são de Israel são israelitas. Mas, deixa eu trazer um fato que eu achei interessante. Me lembro, pouco tempo de convertido. Eu fui pegar uma carona no carro de uma mulher que era esposa de um pastor. Esposa de pastor. E a mulher me esculachou uma situação lá que não tinha nada a ver com... E Deus falou no meu íntimo. Vai aprendendo. Vai aprendendo. Tempo de igreja não quer dizer nada. Entendi. Tem tanto tempo de crente. Não quer dizer nada. Às vezes Deus pega um novo convertido e vai ter muito mais matéria-prima para usar do que num crente velho. Amém, irmãos? Mas voltando para cá, a gente precisa saber com quem a gente anda. Nós somos aqueles que influenciam positivamente, mesmo que nós vamos andar com outras pessoas. Então ele continua falando assim, mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo, porque era o que estava no coração dele, era espírito de escravidão, eles estavam atemorizados. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo, certamente a terra em que pusestes o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente. Queridos, é algo espiritual, entende? É algo muito mais que físico, perpétuo. Pois perseverastes em seguir o Senhor, meu Deus, eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos o A aqui com H está falando do passado, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés.
andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. E o que aconteceu com a vida desse homem? 85 anos. Estou forte ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou, tanto para sair a ele como para voltar. Aliás, estou forte ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate. Quer dizer, imagina um homem de 85 anos saindo para combater. É natural? Você quer que uma promessa na sua vida se cumpra de forma natural? Você está querendo contar idade, contar tempo, circunstância para acreditar que o Senhor vai trabalhar ou não? Por isso que Abraão creu na esperança contra a esperança. O que Deus tem para nós não diz respeito àquilo que os nossos olhos podem ver. O nosso chamado é um chamado de fé, queridos. E a fé é provada. A fé sempre é provada, eu sou provado constantemente. Aguardar meu coração, para que eu tire do meu coração um bom tesouro. Amém. Aí ele continua falando aqui, olha, agora pois, dá-me este monte, de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouvistes que lá estavam os anaquins, que eram gigantes pescoçudos ainda, e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para desapossar, como prometeu. Vocês compreendem qual é a visão de Caleb? É o Senhor com ele. O Senhor será comigo. Fala assim, será comigo. Entende por que aquele homem tinha uma ousadia, uma força? Porque ele estava associado ao Senhor. Ao Senhor. E a coragem via dessa associação, queridos. Queridos, para nós estarmos na frente de algo, para nós fazermos algo, nós precisamos compreender que vem do Senhor o que precisamos. E essa união que faz a diferença. Não faz a força, faz a diferença. Não faz o açúcar. Agora, entende que ele podia escolher. Porque um herdeiro maduro escolhe a vida que quer ter. Um herdeiro maduro escolhe a vida que quer ter. E ele vai ser sempre uma boa escolha. Ele vai escolher em Cristo. Porque, queridos, a liberdade que nós temos em Cristo é você saber fazer a escolha certa. Você tem liberdade para escolher. E escolhe o correto. Escolhe o centro da vontade de Deus. E é o que Deus tem para nós, queridos. Eu posso fazer o que quiser? Pode. Paulo falou, todas as coisas me são lícitas. Mas nenhuma das coisas poderão dominar as nossas vidas. Nada. Porque a questão aqui de domínio. Quem é que governa? É você ou são as coisas? Porque um herdeiro, ele governa a começar do seu interior. E é uma coisa que eu falo constantemente. Você governa o seu interior, você governa qualquer coisa na terra. Não estou falando de pessoas, queridos. Deus não nos chamou para manipular pessoas, para governar pessoas. As pessoas serão influenciadas. As pessoas serão atraídas, mas não manipuladas. Nós não usamos de palavras de persuasão para manipular ninguém. Deus nos chamou para pregar a palavra da verdade, a verdade da graça, Jesus. Amém. Agora, da mesma forma, as pessoas são livres para ir para onde quiser. E o que nós vamos dizer? Seja abençoado. Vai nessa tua força. Amém, irmãos? Nós não temos lista de membresia, não temos isso, temos aquilo, não tem carteirinha, não tem crachá, não tem cartão de dízimo, não tem cartão daquilo. As pessoas fazem o que querem. Mas os filhos maduros escolhem a boa parte. E Deus nos chamou para escolher a boa parte, queridos. E a boa parte diz respeito ao que nós temos em Jesus. É quem Ele é. Agora, Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné,
Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, o quenezeu. A Bíblia não deixa bem claro, o quenezeu, em herança até ao dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. Dantes o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, foi o maior gigante entre os anaquins. Por isso recebeu o nome da cidade dele, do nome dele, Kiriat Arba. E a terra repousou da guerra. Agora, queridos, eu quero destacar algumas coisas importantes na vida de Calebe, que a espera de Calebe. Calebe certamente experimentou aquilo que Isaías 40 diz, que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Entende, queridos, que isso não é uma palavra ali aleatória, é uma palavra viva e eficaz para nossas vidas. Deus quer renovar suas forças, não importa a idade, não importa a condição, não importa a circunstância, não importa a deficiente, a limitação. Deus quer renovar, queridos. Eu gosto de falar que Deus multiplica as forças do zero, e 0 vezes qualquer número é 0. E Deus pega 0 e faz muita coisa do 0. Amém? E Deus é assim. Agora, entenda, queridos, essa espera de Calebe, ela traz uma comunicação conosco, e eu quero falar da espera correta, a forma que nós devemos esperar, de acordo com a Bíblia. Em Romanos capítulo 12, versículo 11 a 12, diz assim: Nunca falte a vocês o zelo, o cuidado, antes sejam fervorosos no Espírito. Fervor ardente no Espírito. Nós precisamos ter os nossos corações aquecidos, vir para a igreja, adorar o Senhor, querer buscá-lo, ter essa consciência de que você precisa da palavra, precisa do Espírito, e ter esse fervor. Ele fala assim: olha, nunca falte vocês ao zelo, antes sejam fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. E esse fervor que está queimando no meu coração aqui agora é para servir a vocês. Deus nos chamou para verdadeiramente sermos fervorosos, aquecidos, para servir os irmãos. Servir seja no ministrar, no lavar, no cuidar, no ir, no pregar, no fazer, queridos, segundo aquilo que Deus te dá. Amém? Porque, glória a Deus, o que eu estou fazendo aqui agora, eu sinto agora, não de emoção, mas eu sinto que eu estou fazendo na força dele. Estou ministrando na força dele, na unção dele. Aí ele fala assim, olha, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Então, a esperança, não é a esperança assim, meu Deus, tem que esperar, mas quanto tempo o Senhor vai fazer isso? Está demorando, não sei o quê. Essa esperança adoece o coração, como diz o provérbio. Mas, queridos, a esperança que Deus tem é a esperança que você participa da glória dele. É a esperança que você se alegra, e essa alegria não é natural. E eu vou chegar lá e vou te discorrendo com você que Romanos 15, 13 diz assim, que o Deus da esperança, e ele é Deus da esperança, os encha de toda alegria e paz. Quem enche de alegria e paz? O Deus da esperança. Cara, ele é Deus da esperança, e nós podemos considerar Deus da esperança porque ele é um Deus fiel. Deus não tem caráter duvidoso. Deus não pode mentir. Ele não somente fez uma promessa, mas ele também fez um juramento, coisa de homens. Deus se rebaixou na condição de homem para fazer um juramento. Eu juro por mim mesmo que eu cumpro aquilo que eu digo. E Deus quer que nós tenhamos
forte alento com a alegria, com a esperança da promessa que ele fez. E está falando isso, o contexto, em Hebreus capítulo 6, que eu não estou entrando aqui, quando ele está falando de Abraão. Porque antes ele falou assim, olha, irmãos, olhem, imitem a fé daqueles que herdam as promessas pela fé e longanimidade. Não são os apressados que herdam. Deus vai ter que trabalhar muita paciência em nossas vidas. No momento de impaciência minha, Deus começou a ministrar ao meu coração. Por que nós temos impaciência? Porque nós queremos exigir, talvez, do outro uma força que nós achamos que nós temos. Eu consegui isso, por que você não consegue? Faz desse jeito. Sempre está ligado ao fazer algo, entendeu? Faça na sua força. É como se tudo que nós fizéssemos fosse da nossa força. Eu consigo, por que você não consegue? A pergunta é, você consegue por causa de quê? Por isso que nós somos convidados a orar uns pelos outros. Por que fulano não está aqui? Fulano é um fracote, era para estar aqui. Não, queridos, precisamos orar para que ele receba graça. Para que ele receba força. Porque, queridos, se nós estamos aqui, porque o Senhor nos fortaleceu para isso. Você entende que Deus vai derramando paciência conosco? E nós precisamos ter paciência para esperar. Respirar. Você consegue ver uma árvore impaciente? Quando ela está florescendo? Pelo contrário, ela está exalando perfume. E Deus começou a ministrar. Queridos, quando você está no momento de impaciência, pode ser, você está no ápice da justiça própria ali. Você está irado. É um ápice de justiça própria. Por isso que a tribulação, ela produz o quê? Paciência. Por quê? Como é bom, queridos, o tempo. Eu lembro uns tempos, eu falava, gente, eu só falava isso, da tribulação produz paciência, mas por quê? Tribulação produzindo paciência. Porque naturalmente a tribulação produz amargura, produz pressa. Apressa-te, Senhor, para comigo. Faz alguma coisa no nome de Jesus. Porque a tribulação é o momento que você está enfraquecido da sua força natural. Você não está no controle na hora da tribulação. Você não está, você depende de algo. Paulo, ele fala em 2 Coríntios capítulo 1, irmãos, eu passei uma tribulação tal que eu me desesperei até da própria morte. Eu já tinha sentença de morte. Mas ele fala assim, mas eu criei no Deus que ressuscita os mortos. Para você crer no Deus que ressuscita os mortos, é porque você está perto da morte. Amém? Eu creio muito que Deus vai levantar muitos que estão perto da morte, que vão receber o poder da ressurreição. Porque, queridos, faz sentido. A gente crê no Deus que vivifica a morte quando você está cheio de força e vigor? Não vai. Agora, quando você está na tribulação, queridos, siga o conselho de Tiaguinho. Tiaguinho, vocês conhecem? Tiaguinho lá da Bíblia. Tende por grande gozo passardes por tribulação. Porque ela produz paciência, perseverança. E isso deve ter ação completa para que sejais o quê? Completos e maduros, em nada tendo falta. Você entende que a paciência vai estar no seu caminho para você chegar na maturidade que você precisa. Então a paciência é o tempo que você entende que tudo vem de Deus. E maturidade é isso, queridos. Eu descanso no Senhor. Vem dele. E aqueles que descansam herdam. Você entende que está muito ligado à palavra? Como é que a palavra é viva? Está ligada a Gênesis, Apocalipse, Tiago, a Paulo, Pedro, não sei o quê. E quem faz essa transição toda é o Espírito Santo em nossas vidas. Aí ele está falando para que nós venhamos transbordar da esperança no poder do Espírito Santo. Então, até para eu ter esperança transbordante, alegre, feliz, é pelo poder do Espírito.
Que maravilha! Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus e nos gloriamos alegremente na esperança da glória, porque é essa a expectativa que nós temos em Deus, essa é a expectativa de Caleb. Mas Caleb, se glorie também nas tribulações, porque elas vão produzir paciência, e a paciência vai trazer para você um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança, e a esperança não vai confundir você, porquanto o amor de Deus vai sendo derramado no seu coração pelo Espírito que lhe te é dado. Porque o amor de Deus nos faz confiar nele, de que Ele fará aquilo que Ele prometeu. Confiar no momento de tribulação no Senhor. Confiar nele no momento das crises, das angústias. Queridos, isso todos os justos passam. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor, não é você, o Senhor os livra de todas. Então, paciência. Fala assim para o seu irmão aí do lado, aí, vocês não gostam de falar isso, fala aí, paciência, irmã. Fala assim, respira. Ele é bom. Aleluia. Outra lição nesse contexto, que está em Colossenses, no capítulo 1, versículo 9 a 12. Calma, Luiz, fica tranquilo, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. O versículo 9 a 12 diz assim: por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês. O que estava acontecendo? A igreja Colosso estava frutificando, a verdade, a palavra estava frutificando neles, e também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês. Queridos, por isso que a oração precisa ser constante, porque a oração é um lugar de dependência que nós temos, que Deus é que faz as coisas. Por isso que nós oramos. Orar por vocês de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento natural. Não é natural não, né? É espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Entenda que nós precisamos orar para que Deus venha nos encher da vontade dEle, para que a gente venha andar de modo digno do Senhor. Não venhamos andar no nosso achismo, querido, em nossas teologias, em nossas... tanta coisa que é da carne, e essa mente natural traz um problema para nós, mas Deus nos deu uma mente espiritual para nós compreendermos as coisas do Espírito. Aí ele fala assim, olha, assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. Você tem Você tem a consciência que ele está falando aqui de todo o poder? Fortalecido com todo o poder? E está falando assim, segundo a força da sua glória. Ele está falando segundo a mesma força que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Aí ele fala assim, em toda perseverança e paciência. Opa, então a minha paciência, que não é minha, e a minha perseverança, que também não é minha. Com alegria, porque é a forma que nós devemos esperar. Ela vem do poder de Deus para isso. Não tenho paciência. Não tem mesmo. Quem tem é o Senhor para te dar. Você entende que a paciência ele é muito um termômetro da nossa justiça própria? Aí ele fala assim, com alegria, e não somente com alegria, mas também essa alegria transbordante a ponto de você dar graças, vai lá, ao Pai. Porque o Pai te capacitou a participar da herança dos santos na luz. É o que aconteceu com a vida de Caleb, queridos. De uma forma sobrenatural, aquele homem conseguiu percorrer 40
45 anos num deserto. Deserto não é lugar bom. Mas eu imagino que aquele homem tinha um sorriso, uma alegria que não era natural. A ponto de dizer assim, tal como era a minha força quando eu tinha 40 anos de idade, tal é agora com 45 anos de idade. Eu perseverei em seguir o Senhor. Por que ele perseverou? Volta lá um pouquinho antes, no 11. Porque ele foi fortalecido com poder para perseverar. E às vezes eu entendo por que às vezes dá vontade de desistir. E quando a gente ora, e quando a gente pensa, ou quando a gente está lá enfraquecido, nós somos fortalecidos. Continue na minha força, no meu poder. Não importa a circunstância. Agora entenda, queridos, que tudo isso está no caminho da sua posse. Pessoas que não sabem esperar com paciência não herdam nada. Estão conquistando muita coisa na força, mas não dá glória para Deus. Não é algo permanente, é algo transitório. A Bíblia diz que a glória do homem é como a flor da erva. A flor da erva é um mato que cresce a flor e seca-se rapidamente. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E o que Deus tem para você, para a nossa vida, é uma herança permanente. É algo que foi impresso em você, é algo que realizado em você. É uma imagem que você não está carregando dos seus pais terrenos, mas é uma imagem celestial de Jesus em você. Essa união, essa verdade. Agora, entenda que mesmo no tempo de espera, hoje é o dia de participar da herança. E eu vou te explicar por quê. E para isso eu vou ler com vocês Hebreus capítulo 3. Esse pastor fica passando um monte de referência. É para provar para você, homem, que está na palavra. Você quer que eu pegue um livro de autoajuda aqui? Eu vou estudar coaching. Eu vou pregar coaching. Ai, ai. Parábola do semeador para nós. Espera o tempo certo da semente. Não espera não para ver. Fazer o quê? Tem que esperar. E o que diz o versículo 3 aqui? Olha só, que maravilha. Jesus, todavia, tendo sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, mas para testemunha das coisas que haviam de ser anunciadas. E Deus agora nos fala por meio do seu Filho. Cristo, porém, como Filho em sua casa, a qual casa somos. Entenda que a casa participa da glória do construtor. A casa também participa da glória e da honra do construtor. Esse lugar é um lugar simples. Amém? Aqui. A construção daqui foi simples, comparado àquilo que Deus tem para nós. Amém? Mas nós nos alegramos bastante com isso. Quando o construtor acabou de construir, começou a fazer filmagem. Eita glória, eu fiz, ó. Ficou todo feliz com a construção que ele fez. Né? Porque ele construiu. Ele executou o trabalho. Agora, entenda que Jesus, ele está numa casa que é dele. E essa casa é você e sou eu. Imagina a alegria da construção, do construtor Jesus, daquilo que ele realizou na cruz. Oh, aleluia! Pregado na cruz lá, sofrendo, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Derramando sangue, mas ele sabia que estava por vir. Você viria, eu viria. Ele me viu lá na frente, ele te viu lá na frente. Lá na cruz, você estava nele, mas ele falou assim, um dia eu vou estar nele. Um dia eu vou estar nele. E esse dia é hoje. Aí ele fala aqui, olha, essa casa somos nós. E entende que essa é a nossa Hebron? É participar de Cristo em nós, essa união, essa associação. Imagina o cuidado do construtor para com sua casa.
detalhes. Imagina que o construtor, ele é arquiteto do universo, que pegou a mais linda flor com várias cores, texturas de cores perfeitamente, harmonicamente harmonizadas. Estou tentando ser poeta. Mas imagina tudo isso, queridos. E quando a beleza total daquilo que ele fez é você. Agora, nós precisamos olhar e pensar no coração de Deus. Quando aqueles 10 espias olham para aqueles gigantes de Kiriat Arba, que é Hebron, e eles falam assim: nós somos como gafanhotos aos nossos próprios olhos. Eles desprezaram a Deus. Quando você despreza você despreza a Deus. Quando você se menospreza, você menospreza a Deus. Porque vocês estão intimamente ligados. Se alguém chegar aqui, nossa, que construção mal feita, cheio de defeito, cheio disso, cheio daquilo, eu estou desprezando aquele que construiu aqui. Você é a casa de Deus. Agora, queridos, nessa casa que somos nós vamos participar de Cristo como morador de fato, se nós guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Exultação, alegria, festa, júbilo, aleluia, glória, é isso, exultação é isso mesmo. Viu de onde brota o louvor? De uma consciência. Às vezes os irmãos estão de braços cruzados, com mão no bolso, olhando assim, porque nós precisamos orar para que esse véu seja removido por completo, o coração deles vejam a glória de Deus, queridos. Porque nós só podemos louvar e quando nós vemos a glória de Deus e nós cremos no Senhor e nós precisamos ver a face, entender tudo aquilo que nós somos nele, tudo que Deus fez. Assim, pois, como diz o Espírito Santo hoje, fala assim, hoje. Quando que é hoje? É uma pergunta básica. Vocês são inteligentes. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram aonde? E Caleb relatou conforme estava no seu coração. E ele fala assim, eles erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Certamente se erram no coração, porque esse coração está com um véu sobre ele. E se tem um véu no coração, querido, você vai tropeçar, você não vai saber o caminho. O caminho só pode ser trilhado quando você entende a verdade de quem você é em Cristo. A Bíblia diz que a vereda dos justos, o caminho dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até esse dia perfeito. É uma glória de Cristo, mais uma glória de Cristo, mais outra glória de Cristo, mais a revelação de quem Ele é, mais revelação de quem Ele é, mais revelação de quem Ele é. Certamente, queridos, os olhos do coração daqueles homens estavam fechados, estavam com véu. Aí ele diz assim, assim jurei, na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste de Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Entenda, queridos, você está vendo a circunstância. Você não foi chamado para comunicar com ela. Você não foi chamado para tomar forma da circunstância, do gigante que apareceu nessa frente. Seja o tamanho que for, você não foi chamado para ter esse espírito de escravidão.
para você viver atemorizado. Deus te deu o espírito de adoção. O espírito de adoção, ele tem ousadia, porque ele tem um pai com ele, está associado com Jesus. Os gigantes, ele vem para mostrar quem é quem. Quem crê que é quem. Quem você crê que é. Acho que melhorou. O gigante apareceu para que o seu coração se revele quem você acredita que você é. Se você é escravo ou você é filho. Isso não quer dizer, queridos, que você não seja. Mas você precisa acreditar que você é. Está entendendo? Você precisa acreditar que você é. Porque ele diz aqui, porque nos temos tornado participante de Cristo. Esse nos tornado é passado, é algo que está acontecendo. Participante de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Guarde firme até o fim. Oh, Deus está te alegrando hoje. Amanhã, um dia, vai vir circunstâncias, vão vir temores, mas você vai para o seu refúgio. Refugie-se na promessa. Refugie-se em quem Deus é. A Bíblia fala que a esperança proposta é âncora para a sua alma, para que os momentos de tempestade você esteja ancorado. E essa esperança, a Bíblia diz que ela te leva do outro lado do véu. E o que tem do outro lado do véu? Tem a face do seu Pai, tem a face de Jesus. Você é transformado nesse lugar, na mesma imagem dele. Porque enquanto você está com esperança, gloriando a esperança, na promessa, na palavra, o Deus é fiel, Deus que não pode mentir. Ele falou, ele disse para Abraão, abençoando, te abençoarei, multiplicando, te multiplicarei, farei de ti uma grande nação, farei isso, farei assim, farei aquilo, eu farei com você, creia, e você vai se estabelecendo nisso. A Bíblia diz que essa âncora, essa esperança, te leva para o outro lado do véu. Por isso que ele diz, porque nos temos tornado participantes de Cristo. Você participa dele quando você contempla a imagem dele. Você se torna como ele é, a partir de você ver como ele é. Aí, queridos, se você participa de Cristo, você participa das realidades dele. Está entendendo? Hebron. Agora, esses gigantes estão nessa terra. Nós falamos de Caleb participando de Cristo, da glória de Deus, sendo fortalecido porque esperou, soube esperar, servindo alegremente. Não aceite qualquer esperança, tem que ser uma esperança alegre. Se a sua esperança não está exultiva, é assim? Me ajuda aí, Espírito Santo. Exultante, exultosa. Não se conforme. Se o meu louvor não está exuberante, não está assim, florescendo, não se conforme. Isso não vem de você, não vem da sua força, mas ore para que você seja fortalecido com todo o poder, para que você venha ter alegria com gozo. Eu vou estar finalizando porque nós estamos, meu Deus, tem mais 2 horas de mensagem. Meu Deus, estou brincando. Juízes no capítulo 1, versículo 1 a 2. Falando da posse e a derrota dos gigantes. Eu vou ler com vocês lá em Juízes 1 a 2. Diz assim, depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo, quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Eu já falei isso com vocês aqui. E o que o Senhor respondeu? Judá subirá. Eis que nas suas mãos entreguei a terra. No versículo 10. Partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebron, cujo nome outrora era Kiriat Arba, e Judá feriu a Sesai, os 3 demônios gigantes que estavam lá. Feriu a Aimã e Talmai. Feriu esses 3 demônios. Produtores de uma imagem errada nos filhos de Deus.
projetores de imagem falsa, nos escravos, nos filhos escravos que não tiveram o véu removido dos seus corações. Esses gigantes, eles estão aí hoje, porque enquanto você tem uma imagem errada de quem você é, você não pode herdar aquilo que Deus te prometeu. Mas o segredo é o que Deus nos chamou para isso. Quem luta e quem fere é Judá. Judá significa louvado, ou louvor. As pessoas não têm entendimento do que é louvar a Deus. O que o louvor promove? O que a adoração promove? Deus tem para nós, como igreja, uma adoração, um louvor que floresce diretamente do trono da glória dele. Porque a glória que temos recebido é a glória que damos. A força que temos recebido é a força do louvor que nós vamos prestar a ele. E queridos, como nós sabemos, Judá, louvor, e o próprio Judá, quando ele nasce, que deu o nome da sua tribo, ele nasce de Lia. Lia era a esposa rejeitada de Jacó, de Israel, porque ele tinha Raquel, a quem amava. E Lia era desprezada. Ela vivia um gigante dentro da sua casa. Ela vivia uma projeção de uma imagem errada dentro da sua casa. Ela se via como desprezada, indigna, como alguém inferior. Era um gafanhoto dentro de casa. E quando nasce Rúben, eis aí o filho para poder te dar, para receber sua atenção, e nada aconteceu. Nasce Simeão, eis, me ouviu, não viu nada. Eu sei que o terceiro eu não me lembro, mas o quarto filho é Judá. Ela decide tirar os olhos das circunstâncias, da angústia que ela está vivendo, e ela fala assim: eu coloco o nome desse filho de Judá, porque certamente eu louvarei ao Senhor. Ela tirou os olhos da circunstância e louvou o Senhor. Queridos, nós sabemos, mas às vezes nós não sabemos de onde tirar força para louvar. Mas a força vem da glória de Deus. Deus nos faz sobressair aquela glória, aquele poder para louvar a Ele. Nós precisamos confiar nisso. E às vezes, queridos, você vai pela fé, louva, se entrega. Senhor, o Senhor me fortalece até para te adorar. Porque tudo não vem dele, não vem dele. Eu não li ali que Deus nos dá força para perseverarmos com alegria. Então, queridos, essa é uma verdade, é uma realidade. Eu preciso aproveitar essa unção para terminar aqui. Então, queridos, o louvor, ele faz isso conosco. Eu não vou ler Salmo 115, mas já falei, quando diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao seu nome da glória. Porque os deuses deles são deus de prata, de ouro, não tem olhos, não veem, não tem boca, mas não falam. E todos os que adoram essas estátuas, essas imagens, se tornam como eles são, mudos, cegos, não sabem o caminho, não andam, se tornam como aqueles que adoram. Mas nós que adoramos a Deus, nós nos tornamos como Ele. Então você louvar a Deus, você entrar no outro lado do véu, você contemplar Ele, é você ser transformado na imagem dEle. E é essa a verdade, queridos. Nós vemos na Bíblia o rei Josafá, que convocou para a frente da batalha do seu exército equipes de cantores, que quando começaram a cantar, o exército do adversário se confundiram, ficaram desbaratados. E o Senhor fez que a guerra fosse vencida por Israel, porque eles lutaram não com a força deles, mas eles louvaram a Deus, porque eles sabiam que a peleja era do Senhor. Lembra daquela mulher cananeia? Que Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Deus nada. Porque como filho de Davi, queridos, eu estou invocando o Deus de Israel. Mas quando ela se prostra
ela adora o Senhor, ela está reconhecendo que Jesus é Deus. E quando ela adora Jesus como Deus, ela abriu porta para o milagre da filha dela. Entende que o louvor abre portas para os milagres? A adoração abre porta para milagres. Que falar de Paulo e Silas, que oravam e cantavam hinos. O que aconteceu? Dentro da cadeia, onde eles estavam presos, os grilhões se romperam, as cadeias se quebraram, e grande milagre aconteceu. Eu quero te chamar para levantar. Deus nos chamou para possuir, queridos. Deus nos chamou para tomar posse de Hebron. Deus quer nos fazer filhos maduros. Eu vou terminar aqui fazendo aquela oração que nós falamos aqui. A oração que Paulo fez aos Colossenses. No capítulo 1, 9 a 12, que ele diz assim, olha, por essa razão também nós, desde o dia que soubemos disso, e essa é a minha oração, que todos nós venhamos transbordar do pleno conhecimento da sua vontade. Da vontade de Deus. Faça como sinal que está recebendo essa oração. Em toda sabedoria e entendimento espiritual. E vocês possam viver, e nós possamos viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Nós sejamos fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que nos capacitou para participar da herança dos santos na luz. Pai, nós cremos que o Senhor nos fortalece como igreja, nos fortalece como filhos, para nós avançarmos, assim como Caleb, Pai, possuiu, ele também era da tribo de Judá. Senhor, por meio, Senhor, do louvores, pelo qual o Senhor nos impulsiona com tua força, que o Senhor faz desabrochar com a glória do Senhor em nós. Senhor, nos faça ter uma exultante alegria, Senhor, esperança, para que nós venhamos participar de Cristo em nós ainda hoje, Pai. Ah, Senhor, participar de Cristo, participar daquilo que Ele é, Pai. Essa é nossa Hebron, Pai. Não diz respeito àquilo que nós vamos conquistar lá na frente, ou vamos ganhar lá na frente, mas aquilo que nós estamos participando hoje. Por isso nós te agradecemos, Pai, e nós te louvamos, Pai, no nome de Jesus. E todos digam amém, irmãos.